Olá, alunos do 7º ano. Hoje, então, faremos a correção da semana 2. Também irei orientar para que vocês realizem as atividades da semana 3. Nós vamos começar aqui com o assunto texto dramático teatral. Você vai acompanhar aí pelas atividades da página 7. Número 1. Pesquise o que é rúbrica em um texto teatral. Localize as rúbricas no texto Alto da Compadecida. As rúbricas são usadas nos roteiros de cinema ou teatro para indicar gestos ou movimentos dos atores, em pautas musicais ou em textos litúrgicos, para orientar as celebrações. Nós retiramos aqui esse trecho do site significados.com.br. No texto, nós vamos ver as rúbricas aqui marcadas, você também vai marcar no seu material. Então, nós temos aparecendo na frente da igreja, com desprezo, desfazendo-se em risos e entra na igreja. Continuando aqui as nossas questões, nós temos a número 2. Leia a última fala e responda. Onde a cena se passa? O que indica a ação do padre? Qual sua intenção ao entrar na igreja? A cena se passa em frente à igreja do Padre João. A ação indica que o padre estranhou benzer um cachorro. A intenção do padre ao entrar na igreja era de finalizar a conversa. Número 3. Ainda sobre o fragmento da peça O Alto da Compadecida, é possível perceber relações de poder entre os personagens? De que maneira? É possível perceber relações de poder entre os personagens. Isso é perceptível pelo fato de o padre mudar de opinião ao ficar sabendo que o cachorro pertencia ao major. Os trechos que justificam tal questão nós temos aqui a primeira fala, que é do João Grilo. Chico, o padre tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Major Antônio Moraes e outra, benzer o cachorro do Major Antônio Moraes. Depois nós temos aí uma fala do padre, desfazendo-se em risos. Zangar nada, João. Falei por falar, mas também vocês não tinham dito de quem era o cachorro? Então, depois nós temos a questão número 4. Se você conseguiu assistir ao vídeo, responda. Não troco o meu oxente pelo ok de ninguém. Que crítica o escritor Ariano Suassuna faz nessa frase? Ariano Suassuna, quando fala não troco o meu agente pelo ok de ninguém, traz a importância da cultura nordestina, o modo como essa população se expressa. Letra B. A palavra oxente é comum em que estado do Brasil? A palavra oxente é comum no Nordeste brasileiro. Letra C. Registre expressões ou palavras típicas das cidades ou estado em que você nasceu. No caso, aqui nós colocamos a de Minas Gerais, ok? Mas você pode complementar, caso você aí tenha outras palavras. Então, nós temos aqui arreda, custoso, demais da conta, matula, montar no porco, trem e uai. Número 5, coloque V para verdadeiro e F para falso nos parênteses abaixo. O Alto da Compadecida apresenta uma história muito engraçada que se passa no Nordeste brasileiro. Verdadeira. O autor, Ariano Suassuna, era formado em engenharia civil. Não, ele era formado, em direito, então ele era professor e também advogado. No livro, a história é apresentada por um palhaço. Sim, verdadeira. Curioso essa questão, porque no filme não apresenta essa ideia. Depois nós temos a continuidade aqui. No julgamento final, João Grilo é o único que não vai para o inferno. Todos os outros personagens são levados pelo diabo. Falsa, para quem já assistiu o filme, vai lembrar dessa questão. Nós vamos continuar aqui, semana 3, você vai abrir aí no seu material página 10 e vai seguir a leitura junto comigo. Você vai destacar que o assunto é texto dramático. Vamos lá para as atividades. Os fragmentos a seguir foram extraídos de Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada.
obra mais famosa da escritora mineira Carolina Maria de Jesus. Leia-os e faça o que se pede. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Nós temos então a letra B, que é essa questão que você vai responder. Faça como Carolina, conte qual é o seu maior sonho. Continuando aqui, nós temos a letra A, que novamente é uma leitura. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Então, nós vamos responder aí a letra B. A leitura é um hábito que é constante em sua vida? Sim ou não? Se não, por quê? E se sim, você vai indicar aí uma leitura, que seria bem interessante. Continuando aqui, né, nós voltamos à letra A. É assim, no dia 13 de maio de 1958, eu lutava contra a escravidão atual, a fome. Carolina Maria de Jesus registrou essas palavras em seu diário há mais de 60 anos. A fome ainda é algo presente na vida dos brasileiros. Escreva o que você sabe a esse respeito. Eu vou trazer aqui um trecho para você aí escrever nessa resposta. O site é Brasil Escola e nós temos a seguinte fala. A fome provém da falta de alimentos que atinge um número elevado de pessoas no Brasil e no mundo. Apesar dos grandes avanços econômicos, sociais, tecnológicos, a falta de comida para milhares de pessoas no Brasil continua. Esse processo é resultado da desigualdade de renda. A falta de dinheiro faz com que cerca de 32 milhões de pessoas passem fome. Mais 65 milhões de pessoas que não ingerem a quantidade mínima diária de calorias, ou seja, se alimentam de forma precária. É um trecho aí interessante para você colocar. Você pode também acessar esse site que tem outras informações. Voltamos aqui no material. Nós somos pobres, viemos para a margem do rio. As margens dos rios são os lugares do lixo. Não mais se vê os corvos voando às margens do rio, perto dos lixos. Os homens desempregados substituíram os corvos. Então, nós temos aqui uma pergunta para você analisar, né? Uma questão para você analisar. Com a pandemia do coronavírus, o número de desempregados tem aumentado no Brasil. Relate o que você sabe sobre esse assunto. Eu também vou trazer um trecho aqui para você responder essa questão. Então, aqui eu estou no site economia.uol.com.br, que vem falando sobre o Covid-19, né? Falando que o Covid, né, mascara dados de desemprego no Brasil. Vamos fazer a leitura aqui. O avanço da Covid-19 no Brasil já provocou um efeito devastador no mercado de trabalho. Os dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que o desemprego saltou de 11,2% no trimestre até janeiro para 12,6% em abril. Mas, segundo a projeção do Itaú Unibanco, o número é, na verdade, bem pior. Então, você vai copiar, coloque no pause aí para você analisar. Você também pode ler, né, outras questões que estão aqui sendo abordadas. Voltamos aqui, vamos então fazer a leitura da questão número 1 aqui, que tem um texto que fala o seguinte, né? Tu pra lá, tu pra cá. O autor é Arthur Azevedo. Então, nós temos o personagem Lousada, que é um sujeito de meia idade, e temos uma personagem que é a Carolina, mulata gorda. Então, todas as vezes que tiver o personagem Lousada, né, nós vamos ter a letra L. E todas as vezes que nós tivermos aí a Carolina, nós vamos ter a letra C. Então, vamos começar. Ô, Carolina, puseste ao sol a cartola e a sobrecasaca? Sim, senhor. Vai buscá-las, trazendo os objetos pedidos. O senhor vai fazer alguma visita de importância? Vou à central receber o Pena. Que Pena? O futuro presidente da República. O senhor conhece ele? Se eu conheço, ora essa, trato-nos por tu.
Sai daí, seu Lousada. Deixe de prosa. De prosa como? Faz 4 anos que o senhor foi à central receber o Rodrigo Hervé e também nessa ocasião me disse que tratava ele por tu. E então? Ora, naquele dia que a gente foi nas regatas de Botafogo, o Rodrigo Hervé passou juntinho de nós. O senhor fez uma grande barretada e ele nem como coisa e foi passando. Quá, não acredito que o senhor trate ele por tu. Está enganada. O Chico nem me viu. Nessas festas não vê ninguém. Além de ser míope, é muito encalistrado. Então, quando ouve tocar o hino é uma desgraça. E no momento em que ele passou para entrar no pavilhão, estavam tocando o hino. E o senhor por que cumprimentou ele com tanta cerimônia? Não cumprimentei o homem, cumprimentei o presidente da República. Ele viu perfeitamente o senhor e não fez caso. Já te disse que o hino, mas quando não fosse, esses homens, quando gripam as altas posições, esquecem-se naturalmente dos amigos pobres. Vê, por exemplo, o que há de ser Cardoso da Botica. Ele e eu tratávamos por tu, não é? Pois bem, faze o Cardoso presidente da República e verás se queres conhecer o vilão. Sim, o Cardoso da Botica, o senhor trata por tu, mas o Rodrigo Hervé não. Oh, mulher, o Chico e eu, no tempo da monarquia, éramos tu pra lá, tu pra cá. Então o Chico é muito ruim, porque o senhor ainda não tem um bom emprego, e não é por não pedir. Olha, talvez ele não me servisse justamente por sermos íntimos. Os amigos do chefe do Estado estão sempre de mau partido, porque com os amigos não há cerimônias, e são eles os sacrificados. Se eu não tivesse tanta familiaridade com o presidente da República, às estas horas estaria bem colocado. Nesse caso, o senhor não arranja nada também com pena? Por quê? Pois não trata ele por tu? É certo, mas não há regra sem exceção. Depois não, deixe estar que logo, quando ele saltar do trem, hei de achar meio de lhe segredar ao ouvido. Afonso, meu velho, não te esqueças de mim. É um texto mais longo, né? Nós temos um vocabulário aqui. Então, você pode fazer a leitura aí na sua casa e depois você aqui vai observar que nós temos a variação social, que é percebida segundo os grupos ou classes sociais envolvidos, podendo variar de acordo com o nível de estudo de cada pessoa, a sua bagagem cultural, seus interesses. Vocês começaram aí a entender que nesse texto nós temos 2 personagens e esses personagens têm uma variação social? Temos então também aqui um contexto, né, falando sobre preconceito linguístico. Então vamos ler. Ocorre quando uma pessoa não entende a variação linguística e exclui outra pessoa por falar diferente. Você conhece alguém aí que fala diferente? Não se pode utilizar, não é, de uma crítica, né, sobre essa pessoa, porque senão você vai fazer o quê? Você vai ter um preconceito linguístico. Vamos lá para a questão número 3. Responda com base no texto. Descreva como você imagina Lousada. Traga detalhes baseados na leitura do texto. Então, você vai aí se atentar para as questões do texto e responder de forma completa. Letra B. Descreva como você imagina Carolina. Traga detalhes baseados nos textos lidos, né? Nas questões que você leu aí. Letra C. Podemos identificar no texto pelo menos 2 variações linguísticas. Diga quais são e exemplifique com as falas dos personagens. Então aqui, né, nós vamos observar que nós temos uma linguagem mais formal de um certo personagem e temos uma linguagem informal de outro personagem. Então você vai falar sobre isso. Número 4. Por que é importante que as falas, rúbricas, indicações cênicas em um texto dramático realmente retratem bem os personagens? Nós já falamos sobre isso lá em cima, não é? Precisamos das rúbricas para quê? Você vai responder. E aqui, né, voltando na letra D, qual dos 2 personagens do texto pode, na verdade, sofrer preconceito linguístico? E aí? O Lousada ou a Carolina?
Acredito que você já saiba. E depois que você responder qual personagem, você vai colocar o porquê. E a número 5, para finalizar a nossa aula, que tipo de discurso dramático existe no texto? É usado o discurso direto ou indireto para introduzir as falas? Lembrando que nós temos o discurso direto quando utilizamos o quê? O travessão ou as aspas. E o discurso indireto quando nós temos um narrador contando a história. Então, qual o discurso que é utilizado? Então, você vai responder aí no seu caderno, no seu material impresso, tá? Qualquer dúvida você pode enviar mensagem para o seu professor. Eu agradeço a atenção de vocês, uma boa semana e um grande abraço.